Fernando Cabu. AM 840 é o Manhã Excelsior. Dr. Leonardo Khrushchevsky, especialista em cabeça e pescoço. Bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Fernando, o prazer é todo meu. Eu gostaria de dar um bom dia à família dos ouvintes da Excelsior, dizendo da minha sincera vontade de me colocar inteira à disposição de você e do seu programa para, no que humildemente eu puder, fazer os esclarecimentos a respeito das doenças que, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu tenho o costume de tratar. Perfeito. O Dr. Leonardo Khrushchevsky, que além do mais é plenamente identificado com a Rádio Excelsior da Bahia, não é? Eu me lembro do Dr. Gabino Khrushchevsky, que era inclusive uma pessoa ligada à alta cúpula da nossa Arquidiocese de Salvador, especificamente a nossa Rádio Excelsior. Eu cumprimento com mais alegria ainda, além da sua companhia, pela sua história. Eu queria também aproveitar a gentil e o afetuoso início do programa para dizer do meu agradecimento a Deus de estar aqui, podendo ter essa oportunidade de falar sobre essas patologias. Pois não. Dr. Khrushchevsky, Dr. Leonardo Khrushchevsky, vamos falar exatamente sobre essa questão onde o senhor é especialista, cabeça e pescoço. Isso aí, existem intervenções cirúrgicas, existe no campo da sua especialização um avanço muito grande, não é? Me fale alguma coisa sobre isso. Perfeito, Fernando. Especialmente na mídia, nos últimos 6 meses, nós tivemos algumas das patologias que, quando nós usamos o nome cirurgia de cabeça e pescoço, muitas vezes não é fácil para o ouvinte definir do que se trata. Muito bem. Então, aproveito o exemplo de figuras ilustres e notórias, como a presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, que teve um diagnóstico de um tumor de tireoide, e mais próximo da gente, o presidente Lula, que teve o diagnóstico de um câncer de laringe. Então, o que vem a ser a especialidade cabeça e pescoço, o que vem a ser a especialidade cirurgia de cabeça e pescoço? É exatamente a área médica que trata de todas as doenças, de tumores, todas as doenças operáveis que necessitam de intervenção cirúrgica na região anatômica da cabeça e pescoço, excetuando-se, removendo-se a área neurocirúrgica, a área do sistema nervoso central. Então, vamos exemplificar. Se nós estamos falando de cabeça e pescoço, nós estamos falando de câncer de pele na região da face, orelha, pálpebra, lábios, nariz. Nós estamos falando de tumores da tireoide, benignos ou malignos, que tenham a necessidade de cirurgia. E nós também estamos falando do que se costuma dizer trato aerodigestivo alto, que na verdade é o quê? Doenças da boca, doenças da amígdala, doenças da laringe, da chamada caixa de voz. Todas essas doenças que nós podemos fazer uma intervenção para propiciar ajuda ao paciente estão reunidas nessa área chamada cabeça e pescoço. Perfeito, muito claro, doutor Leonardo Khrushchevsky. Nós temos ouvinte na linha, os ouvintes, como sempre, ligando para o nosso programa. Há uma participação importante. Eu quero falar sobre a inauguração da Bravo Caminhões em Itabuna. E a gente recebe aqui exatamente Itabuna, escolhida para sediar a 7ª concessionária Bravo na Bahia. A Bravo Caminhões e Ônibus acaba de chegar em Itabuna e convida a todos para a inauguração de sua mais nova filial. É a 7ª concessionária Bravo na Bahia, em importante centro econômico e motivo de orgulho para todos que fazem a Bravo. Exatamente hoje, acontecendo às 7 da noite, na Bravo, filial Itabuna, rodovia BR-101, trecho Itabuna-Itajuípe, Santo Antônio, em frente ao posto Nego Véio. Então, aos amigos da Bravo Caminhões, meus parabéns. 7ª concessionária Bravo na Bahia. Um abraço a todos, no meu nome, no nome do Mário Freitas e de toda a equipe, o nosso querido Luiz Mendonça, toda a equipe de trabalho com a qual temos plena identificação e amizade. Parabéns, é isso aí. Tocar para frente e vencer sempre, nada vence o trabalho. Vou para a linha 1, eu tenho o Zenaide do IAPI. Zenaide, bom dia. Bom dia, doutor Marão. Como vai o senhor, professor? Doutor Marão não está, quem está falando com você é Fernando. Professor, prazerzão enorme. Olha, estou aqui, alô? Emocionadíssima de... Só um minutinho. Essa Zenaide? criatura maravilhosa que é doutor
Leonardo Khrushchev. Concordo, Eu não tá sei me se ouvindo? ele é Marlene, quer dizer, me conhece como Marlene. Eu fui muito Só um amiga. minutinho. Zenaide, tá me ouvindo? Tô bem. Vamos conversar. Quem tá falando com você é Fernando Cabuz. Professor Cabu. Não tem nada de Mário, é gente boa também, vamos situar. Seja bem-vindo ao programa. Você estava elogiando essa figura querida, mas o doutor Leonardo, continue. Doutor, e também o senhor, que o senhor sabe que eu sou sua fã, né? Não, obrigado. Viu? Mas Diga. é para dizer que eu fui muito, trabalhei com eles. Diga, ele é uma pessoa maravilhosa, essa criatura. Concordo. Isso aí eu conheci, esse garotinho aí, isso é de uma humildade, esse menino, é assim, aquela criança, eu estou emocionada. Agora, eu queria que ele, por favor, se ele pudesse deixar onde ele está trabalhando, assim que eu pudesse entrar em contato com ele. A produção vai falar com você. E diga a ele que um grande abraço para ele. Você já está falando com ele, pode falar, ele está te ouvindo. Um grande abraço para Dona Iolina, para a família dele toda. O pai dele mora no meu coração, que Deus, ele está lá com Deus, mas continua aqui uma família assim, extremamente, que eu estou para ver no mundo de hoje, uma família assim, fora assim, de uma humildade, de uma generosidade, de uma amizade, assim, que não né? tem, e os favores que essa criatura é assim capaz de fazer assim pelo ser humano, principalmente os menos carentes, viu? É assim, emocionadíssima assim quando ele vai falar, vai falar com você. Peraí, só um minutinho. Zenaide, receba meu carinho e meu agradecimento por essas palavras que só nos fazem ter certeza de que nós temos que seguir esse caminho. Sem dúvida, nós precisamos estar no mundo, valorizando cada dia a função enquanto irmãos em Cristo, do que nós podemos fazer uns pelos outros. Felizes aqueles que podem ajudar, e por isso, toda vez que eu posso ajudar alguém, eu fico muito feliz, Zenaide. Mas o senhor, doutor, eu conheço o senhor de perto. O senhor é um dos poucos médicos que levanta e aperta a mão do paciente. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Zenaide. Que Jesus continue lhe abençoando, que Nossa Senhora cubra sempre o senhor e toda a sua família com o manto dela, que lhe proteja, que lhe livre de todas as coisas ruins, que lhe livre de todas as maldades, que nosso Senhor Jesus Cristo, na infinita misericórdia dele, continue lhe iluminando nessa carreira brilhante, continue iluminando também o seu pai, que foi também foi um ser humano aqui, extremamente, eu não sei nem, não existe colocação assim como ele, como ser humano, como vocês todos aí, principalmente o Senhor. Viu? Muito então obrigado. eu vou tomar depois o telefone de contato. Pronto, agora mesmo. Viu? A menina passa para você. Obrigado, viu, Zenaide? Participe sempre. São as coisas que a gente comenta sempre, né? A gente que faz do futebol. São os nossos salários morais. É o nosso salário moral, efetivamente, né? Perfeito, Fernando. A gente não faz isso para que tenha esse exato retorno, mas a gente pratica isso. Perfeito. E eu lhe dou os parabéns, viu? Muito obrigado. Muito bonito, muito bonito. Temos mais ouvintes a participar do nosso programa, daqui a pouco falando com o doutor Leonardo Khrushchevski, ele é especialista em cabeça e pescoço. Doutor Leonardo, uma pergunta de leigo exatamente. Essa questão de cabeça e pescoço, problemas que surgem suscetíveis à cirurgia, a intervenções, elas envolvem, são ligadas necessariamente a problemas como câncer ou pode ter alguma outra incidência como inflamação, outra que não seja tão grave? Excelente pergunta, Fernando. No conjunto de doenças da cabeça e pescoço, tem como principal quantidade realmente os tumores malignos. Nós tratamos de cânceres, seja na tireoide, na glândula tireoide, na face, na pele, na região da laringe, que é a chamada caixa de voz. Mas isso também perpassa e envolve alguns processos inflamatórios, não só o câncer. Por exemplo, abscessos no pescoço, doenças congênitas, crianças que desde a mais tenra idade apresentam tumorações volumosas e que não são, graças a Deus, câncer, como cistos, como o chamado cisto tireoglosso, cisto branquial, os hemangiomas são tumores de vaso. Então, há um conjunto, uma pleiade de patologias, passando inclusive por algumas fraturas de face, que o cirurgião de cabeça e pescoço também pode colaborar. Mas, como você bem colocou, o principal foco do cirurgião de cabeça e pescoço são as doenças malignas e os tumores em que nós, humildemente, podemos colaborar com as cirurgias, buscando propiciar a cura do paciente com a ajuda de Deus.
Mari, o seu caso é um caso que nos permite conversar um pouco sobre algumas questões. Digo. Você, em 2001, fez uma cirurgia para retirar um nódulo na tireoide e agora, em 2011, com o ultrassom, mostrou que tem um nódulo do outro lado da tireoide. A tireoide, Maria, é como se fosse a imagem de uma borboleta. Ela tem dois lobos ou duas asas. Sim. E o corpo no meio. É como se fosse realmente a imagem de uma borboleta. Então, você deve ter retirado um lado em 2001 por causa do nódulo e em 2011 aparece no restante, no que sobrou da tireoide, um outro nódulo. Esse nódulo tem que ser investigado, mas aí nós temos duas questões. Uma coisa é o que você sente na garganta, como se fosse um bolo, um aperto, usando suas palavras, um enforcamento. Isso, minha amiga, muitas vezes pode não ter relação com a tireoide. Isso pode ser, às vezes, um refluxo, o ácido do estômago, que às vezes sobe para a garganta e dá essa sensação. Porque um dos perigos da tireoide é que ela raramente dá sintomas quando é caso cirúrgico de tumor. Por isso que muitas vezes o tumor vai crescendo lentamente, de forma silenciosa, sem dar sintomas, e quando ocorre de se descobrir, às vezes é tarde. De forma que eu te parabenizo pelo fato de você já ter um ultrassom recente, que mostra que tem um nódulo, e esse nódulo, amiga, tem que ser acompanhado, não pode ser abandonado. Você tem que ir para o médico, fazer ultrassom. Se esse nódulo crescer, ele tem que ser puncionado para que você esclareça. Agora, não necessariamente o que você sente na garganta é obrigatoriamente por causa do nódulo da tireoide. Pode ser, mas outras causas podem causar isso também, de forma que você tem que ser vista como um todo, um ser humano inteiro, e não só um nódulo na tireoide. Entendido. Temos o Dr. Leonardo Khrushchevsky no estúdio. Ele estendeu até o seu horário com muita atenção para atender os nossos ouvintes, mas já estamos com a última participante do programa. Lembrando sempre que estamos buscando contato justamente com o quartel do Comando Geral da Polícia Militar, onde o Coronel Castro deve se pronunciar dentro de instantes sobre a avaliação do movimento grevista em todo o Estado e quais os avanços nas negociações estabelecidas. Eu vou para a linha 3, Jeová, falo com Luciana, que está no bairro de Costa Azul. Luciana, bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Tudo, querida. Fernando, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Fique à vontade, pode fazer. Eu tenho 42 anos e Sim. funcionei recentemente um nódulo misto de 1,4 cm. Então, deu bócio, adimatoso, eu não sei muito bem o nome. Sim. E aí, retornando à médica, ela me disse que era para ser observado a cada 6 meses, fazer nova ultrassom e acompanhar. Não falou em cirurgia. Sim. Bom, a minha pergunta é a seguinte: qual é o critério de tamanho que os médicos usam para fazer a cirurgia desses nódulos que são considerados benignos? Assim, a gente tem que estar preocupado com o tamanho, tem que crescer muito para operar, não deve operar, ou isso muda a depender do paciente, da realidade do paciente. Eu queria que o doutor desse uma palavrinha a esse respeito. Muito obrigada, bom dia. Para o rádio que o Dr. Leonardo Khrushchevsky, especialista em cabeça e pescoço, vai lhe responder. Luciana, muito obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta. Você tem 42 anos, fez um ultrassom, viu um nódulo de 1,4 centímetros, foi solicitada a punção e essa punção afirmou que você tem uma lesão benigna, um bócio adenomatoso. Portanto, realmente a sua médica agiu corretamente, não é obrigatório operar. E sua pergunta é, e quando operar? Então, os nódulos benignos, nós levamos em consideração alguns critérios de possibilidade de torná-lo cirúrgico. O crescimento é quer dizer, nódulos acima de 3 centímetros devem ser avaliados para a possibilidade cirúrgica, e também fatores de risco para câncer de tireoide. Se a pessoa, além do nódulo chegar a 3 centímetros, tem fatores de risco para câncer de tireoide, ele deve ser operado. E quais são esses fatores de risco para câncer de tireoide? Paciente que já fez radioterapia no pescoço, por qualquer razão. Isso. Exemplo, o presidente Lula está fazendo a radioterapia agora. Se ele tiver um nódulo na tireoide, ele passa a ter um fator de risco para isso. Outro critério é se a pessoa é do sexo masculino. Embora os nódulos da tireoide sejam muito mais comuns em mulheres, quando um homem tem um nódulo, esse nódulo tem que ser visto de forma mais atenta. Outro critério de risco é se o paciente tem familiares, pai, mãe, que já tiveram câncer de tireoide. Não é câncer de outro tipo, mas câncer de tireoide. E juntando todos esses aspectos,
com a idade, pessoas que têm nódulo com uma idade menor que 15 anos ou